Olá pessoal, essa é a continuidade da aula que iniciamos por videoconferência, onde nós abordamos as colocações e o uso dos advérbios also, to, either, também chamado de either, em países como o Canadá. Na aula anterior, a gente abordou o uso de also, como também to, para frases afirmativas, e either ou either para frases negativas. Nós iniciamos a nossa aula falando que toda vez que alguém concordasse com o que foi dito por outra pessoa, ela normalmente colocaria também, né, dentro daquela situação. Essa é a tradução tanto de also quanto de to. Essas duas palavrinhas, ó, que aqui eu marco. Tanto also quanto to, eu tenho em linguagem portuguesa a tradução de também. Já quando eu utilizo either ou either, eu troco a minha tradução por também não. Falamos na aula anterior que also seria utilizado em frases afirmativas e no início de uma frase, normalmente colocado ao lado do sujeito da frase. Falamos também que a partir do momento que eu encontrasse, eu percebesse a presença do verbo to be dentro da frase, isso iria modificar um pouco a posição que antes eu havia observado na primeira frase. Se na primeira frase eu coloquei also coladinho ao sujeito, a partir do momento que eu encontrar o verbo to be dentro da frase, ao invés então desse also estar colado ao sujeito, ele vai estar agora colado ao verbo to be, ou seja, um pouco mais distante do sujeito. Não somente o verbo to be, quanto o verbo can, forçaria esse also a se afastar do sujeito. Então, tanto o verbo to be quanto o verbo can vai ter o also coladinho a eles toda vez que acontecerem dentro da frase. Então, na primeira frase eu disse na aula anterior que I like apple, eu gosto de maçã. Uma outra pessoa veio e também expressou esse mesmo desejo, esse mesmo gostar pela fruta maçã. Então essa pessoa diz I also like apple, eu também gosto de maçã. Então é justamente a função de also, to e either é demonstrar a concordância ou desacordo, né, do que alguém falou anteriormente. O to, tanto quanto o also, ele também representa a palavra em português, ou tem o significado em português da palavra também. Porém, diferente de also, aqui observado nas frases, ó, esse to, quando utilizado, apesar de ter a ideia em português de também, ele, diferente de also, vai ser colocado no final de uma frase, ou seja, como última palavrinha dessa frase. É importante dizer que
o to, ele também é utilizado em uma outra situação e normalmente antes de um adjetivo. Nesse caso, ele não tem a tradução em português de também, mas quando estiver antes de um adjetivo, ele terá a tradução de demais. E nesse caso, não vai expressar algo positivo, pelo contrário. Quando algo encontra um limite maior e insuportável, a gente diz que aquele limite ali é demasiado, ou seja, ele é demais, já não combina com a situação. Nesse caso aí é um outro assunto, ele pertence a um outro assunto. Por que eu estou colocando isso? Porque de repente os senhores e senhoras poderão estar vendo uma música, ou em uma frase qualquer, ou em um filme, esse to sendo colocado dentro da frase antes de uma palavrinha qualquer, e não como última palavrinha como aqui está. Aí vocês podem de repente chegar e dizer, oxe, o professor falou que o to estaria sempre no final da frase. Sim. Quando ele for utilizado como advérbio, ele vai sempre estar sendo colocado como última palavrinha dessa frase. Agora, se encontrado antes de um adjetivo, aí ele vai ter tradução diferente e função diferente também. Abaixo, um pouco abaixo, eu tenho agora o either ou either, que diferente de also, to, vai ter o significado negativo de também não, em português. E claro, será utilizado quando essa frase tiver um entendimento negativo, como essa aqui está. Sim, mas como que eu vou saber que a frase ela tem um entendimento negativo ou está sendo utilizado com a ideia negativa? Bem, é fácil. A partícula de negação para as séries de vocês, chamada NOT, NAT, ela vai ser a principal ou o principal indicador de que esta frase ela é negativa. Sendo assim, ela poderá, dentro da frase, estar com o formato de NOT ou ainda de N''T. Se vocês observarem a frase, ou melhor, a presença de NOT ou N''T dentro dessa frase, então aí automaticamente saberão por esse indicador que a frase ali se encontra de uma forma negativa ou na forma negativa. Sendo assim, ao observar que a frase está na forma negativa, vocês estarão colocando aqui, ó, no final dessa frase, o advérbio either, para mostrar que a concordância ali está sendo feita de forma negativa, ou seja, um desacordo. Na frase aqui eu tenho, ó, she's not here, and her sister either, ou either. Em português eu teria, ela não está aqui. E a irmã dela também não. Bem, abaixo vocês terão um exercício para treinar um pouco a ideia que foi colocada anteriormente. Vamos fazer uso então nesse exercício de also, to, ou ainda poderão fazer uso de either ou ainda either.
dentro das frases. Então, somente o que terão que fazer? Observar pelos traços que aqui estão, os espaços em branco, onde vocês vão depositar as palavras sugeridas. De acordo com a posição que o traço estiver dentro da frase. Essa será a grande dica. Certo? Então, se foi explicado onde que esses advérbios vão ser encaixados dentro de uma frase, então bastará somente vocês observarem onde que os traços estarão, ou seja, os espaços em branco, para exatamente marcarem a sua palavrinha correta, tá certo? Dentro do formulário eu vou colocar como marcação de X. Então, vai ter o traço, como aqui vocês veem, para indicar a posição, que ali eu terei que usar a minha palavra. Observando essa posição, vocês estarão fazendo uso, ou seja, marcando ou also, ou to, ou ainda either ou either. Bem, pessoal, isso é tudo que eu tenho para dizer neste momento sobre esse assunto. Espero que os senhores tenham entendido. Caso contrário, poderão estar, como sempre, entrando em contato através de WhatsApp, né? Mostrando a dúvida de vocês. E eu estarei à disposição dos senhores e senhoras. Fiquem todos com Deus. E até a próxima aula. Lembrando que observem direitinho todas as orientações que estiverem lá no formulário, certo? Observem também a data de entrega dessa atividade, isso aí é muito importante, para que vocês possam, a gente possa estar dando continuidade às nossas aulas. Abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.